do canal. Vamos falar hoje sobre Estúdios Ghibli. Eu assisti todos os filmes do Estúdio Ghibli e vou trazer para vocês uma análise de cada filme, o que eu achei, qual a nota que eu dou. E vamos começar, já vamos começar aqui sem enrolação. Vamos falar sobre o primeiro que está aqui, que é o Túmulo dos Vagalumes, né? Túmulo dos Vagalumes foi o primeiro filme que eu assisti dos estúdios Ghibli. Se esse filme não é o seu trauma cinematográfico, é porque você não assistiu. Esse filme me destruiu completamente. E assim, logo que eu assisti, ele entrou pro meu top melhores filmes que eu já vi na vida. E depois que eu assisti ele, né, que eu assisti por acaso, foi uma recomendação meio aleatória. Depois que eu assisti, eu fui atrás de todos os outros filmes do Estúdios Ghibli, né? Esse filme conhecido como o anime mais triste da história, né? E eu vou colocar ele aqui em excelente. Pra mim, ele é excelente, tá? Pra mim, ele é excelente. O próximo, a gente tem esse Earwig and the Witch, que eu esqueci a tradução dele. Deixa eu tentar pegar aqui. Aya e a Bruxa, né? Aya e a Bruxa. Esse é um filme de 2020, né? O Túmulo dos Vagalumes é dos anos 80. Esse filme aqui, Aya e a Bruxa, ele é de 2020. Ele é um filme, um dos mais recentes dos estúdios Ghibli. Eu achei ele um filme chato, tá? Esse 3D que ele tem, eu acho que é uma tentativa de você fazer algo diferente. Eu não sei o que o estúdio estava pensando, mas eu acho que perdeu um pouco da essência do que é o Ghibli, né? Quando você dá o play em um filme Ghibli, você espera ver aquele estilo de ilustração específico, né? Que traz paz e... Bom, é um filme chato e eu vou colocar ele aqui, então. Filme chato, tá? Beleza. Dando sequência, a gente tem Spirited Away. Deixa eu ver qual que é a tradução dele. A Viagem de Chihiro, né? O famoso filme A Viagem de Chihiro. Ele é de 2001 e eu achei esse filme cinema demais, tá? É excelente. É excelente. E se eu não me engano é por causa desse filme que o Oscar criou a premiação de melhor animação, né? Criou o prêmio de melhor animação por causa desse filme. E não é por menos, porque ele é um filme excelente. Então eu vou colocar ele lá em cima, né? Vou colocar lá em cima, tá aqui, excelente. O próximo é o Meus Vizinhos e Amadas. Tá aqui. Esse é um filme de 99. Ele é um filme fofo, é um filme simpático, né? É sobre a família Amada, passando por situações familiares engraçadas, inusitadas, que toda a família já viu. O estilo da animação é muito diferente, né? E imagino que ousado para a época. Mas curiosamente é bem parecido com o estilo que tem feito muito sucesso nos dias de hoje. O traço mais rabiscado, né? E né, que a gente vê Gato de Botas, Aranha Verso, etc, né? Tartarugas Ninja. Pra ser sincero, eu nem assisti até o final o filme, mas eu acho que ele é um filme fofo, é um filme simpático, tá? Eu colocaria ele aqui como sendo um filme legal, tá? Não tenho nenhum problema com isso. Rose Moving Castle é o próximo filme, deixa eu ver qual é a tradução dele. É o Castelo Animado. Castelo Animado
Ele é de 2004, né? E gosto desse filme. É, ele parece que tem alguns simbolismos nele, né? É até um pouco enigmático, assim como o Menino e a Garça, mas não chega a ser tanto simbolismo. Só que ele é bem viajado na maionese, tá? Mas eu gostei, tá? Eu acho que ele é um filme bom. Acho justo eu botar ele aqui, tá? Como um filme bom. O próximo é o Contos de Terra-Mar. Contos de Terra-Mar é um filme muito legal, tá? É um filme de Terra-média dos estúdios Ghibli. Esse filme, ele só me reforçou a ideia de que esse estúdio é perfeito para adaptar os jogos de Zelda. Esse filme é de 2006. E mais pro final, ele foca bastante em imortalidade. Os problemas de cobiçar a imortalidade. Ele tem diálogos muito bons nesse sentido. Talvez o, é, os melhores diálogos de um filme Ghibli, né? Eu até peguei aqui uma frase. A vida sem morte não é vida. Recuse a morte e também vai recusar a vida. Nenhum homem ou coisa vive para sempre neste mundo, mas apenas a nós é dado o conhecimento de que devemos morrer. E esse é um dom precioso. E tem esse outro que eu até separei aqui, uma imagem, ó. Por que lutar pela vida? Sabemos que ela vai acabar. Não, a vida é preciosa porque sabemos que vamos morrer. Você não teme a morte, teme a vida. Então você vê que realmente são diálogos bem profundos. E filme bom. Tá, eu vou colocar ele aqui. Filme bom, do lado de Castelo Animado. O próximo é o Meu Amigo Totoro, né? Meu My Neighbor Totoro. Eu acho que a tradução é Meu Amigo Totoro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Amigo Totoro, né? É um filme de 88. É legal, né? Bem legal esse filme. Eu curti. E vou também colocar ele aqui, ó. Opa, não, aqui. Tá. The Red Turtle, A Tartaruga Vermelha. Esse filme. Como que eu vou falar sobre esse filme? Esse filme ele é sobre um náufrago perdido em uma ilha, né? Tendo umas alucinações muito loucas e sobrevivendo, colhendo frutas do pé, caçando animais. Outra coisa interessante é que o filme é mudo, não tem diálogo. Isso, né? É interessante. E sobre o final do filme, né? Para mim, o objetivo da Tartaruga Vermelha era dar entretenimento pro náufrago, para que ele pudesse viver, ter filhos, uma família e depois morrer. Ela literalmente deu uma vida para ele, né? Ela deu para ele uma oportunidade para ele viver, um motivo para ele estar vivo. Ela gerou entretenimento, completou a missão e foi embora. Por que eu tô falando isso? Porque, né, ele é um náufrago perdido numa ilha, ele não consegue sair da ilha. Tipo, é impossível eles fugir da ilha. A tartaruga vermelha sabe disso e a tartaruga vermelha se transforma em uma mulher. E aí dá uma vida pra ele, eles têm filhos, ele vive a vida toda e ele morre de velhice. Então, por isso que eu falei, o objetivo dela, né, é dar pra ele uma vida. Ela deu pra ele um motivo para estar vivo, uma oportunidade de viver. E depois que ele morre de velhice, ela vai embora. Se ela não tivesse aparecido, ele teria ficado sozinho e teria morrido talvez depois de uns dias ou mesmo se matado, sabe? É um filme muito interessante nesse sentido. É um filme legal. Eu vou colocar ele aqui, ó, do lado de Meus Vizinhos e Amadas. Princesa Mononoke é o próximo que a gente vai falar. Princesa Mononoke
Cara, é muito bom. Já dizendo logo aí o que eu achei do filme, eu gostei bastante. E de novo, esse é mais um dos filmes que me fez pensar em Zelda. E na verdade, esse foi o primeiro filme dos Studios Ghibli que eu assisti. E falei assim: putz, se um dia tiver um filme de Zelda, é os Studios Ghibli que tem que fazer. Justamente, né? Esse filme da Princesa Mononoke, ele é Zelda puro. Zelda puro. Pra mim, ele é um filme muito bom. Eu vou botar ele lá em cima, ó. Aqui, ó. Quer ver? Tá aí. Princesa Mononoke. Muito bom, tá? Dando continuidade, o próximo aqui é o Pompoco. O que é o Pompoco? Pompoco é a Batalha dos Guaxinins, né? Gostei muito desse filme. Passando uma mensagem ali de preservação ambiental, impacto do desflorestamento, né? E tudo de uma forma bem humorada e divertida. A Batalha dos Guaxinins é bem legal. E eu vou colocar ele ali junto com Princesa Mononoke, tá? Pra mim ele é muito bom. O próximo aqui, ó. Cara, eu não vou nem gastar energia falando desse filme, O Menino e a Garça. Eu odeio, eu detestei. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando por que eu não gostei do filme. Eu vou botar aqui. Mas eu só vou falar assim, ó. Pra mim o filme é ruim, eu vou botar ele aqui. Ele é ruim. Não vou nem me justificar porque eu já tenho um vídeo todo sobre isso, tá? Então vamos lá. O próximo é esse Ocean Waves. Ocean Waves. Vamos lá, cara. O que eu tenho pra falar sobre esse filme, tá? Um ponto positivo em todos os filmes do estúdio Ghibli sempre vai ser a ilustração dele, né? Porque é um estilo de animação que traz paz, que, né, é sempre muito rico em detalhes de coisas do nosso dia a dia, né? Seja nas comidas, a cesta de fruta em cima da mesa, né? As panelas no fogão, as latinhas de refrigerante. E essa atenção aos elementos do nosso cotidiano, né? Eu acho que ajuda a gente a se aproximar da história. E é claro que nem sempre toda essa estética, essa ilustração maravilhosa, nem sempre ela vai vir acompanhada de um filme excelente, emocionante, marcante, mas Ocean Waves, ele é um exemplo pra mim, sabe? Ele é um filme legal, ele é um filme legal, tá? Claro, todo filme do Estúdio Ghibli, ele já vai ter um pontinho a mais ali, porque a ilustração é maravilhosa. A história que me deixou. É um doraminha legal, tá? Eu diria que é isso, é um doraminha legal. Eu vou botar ele aqui, ó. Legal, tá? Pônio. Próximo aqui da nossa lista, o Pônio. Pônio é um filme muito fofo. Não tenho muito ao que dizer sobre ele. Eu vou botar ele aqui. Pônio. Only Yesterday. Esse Only Yesterday é o famoso Memórias de Ontem, né? E, pô, foi o que eu falei sobre o Ocean Waves, né? A ilustração é maravilhosa, é aquilo, traz paz, você se identifica, né? A atenção aos elementos é muito boa, a cesta de frutas em cima da mesa, quando ele abre a geladeira, né? Tipo, você se identifica bastante com aquelas ilustrações, com aquele cotidiano, mas é um filme chato, tá? O começo estava legal, é... mas é assim, completamente arrastado. Eu assisti, mano, sem vontade. Os últimos 30 minutos eu nem aguentei, tá? Eu já logo saí, pra ser honesto. Eu vou colocar ele aqui, tá?
Pra mim, ele é um dos piores do Ghibli. Kiki o serviço de entregas da Kiki é o próximo aqui, né? Serviço de entregas da Kiki. Poxa, cara, é muito bom esse filme. Poxa, eu vou colocar ele lá em cima, não vou nem enrolar aqui. Tá aqui. Sussurros do Coração. Recentemente eu gravei aqui no canal a minha análise, né? O que eu achei dele, a minha opinião sobre o filme. Eu te convido a ir lá assistir, eu vou deixar aqui, né? No cardzinho para você poder ir lá depois desse vídeo, Sussurros do Coração. Mas só pra gente não perder tempo aqui, o que que eu achei? Um filme legal. Eu vou botar ele aqui, ó. Filme legal, tá? É The Cat Returns, ou O Reino dos Gatos, como é conhecido aqui no Brasil. Eu achei ele chato, né? É um filme meio nada a ver, na verdade, né? Uma menina ajuda um gato e vários gatos sequestram ela porque eles querem que ela seja a princesa deles. Aí ela se transforma em gato também. É meio nada a ver, eu não curti essa parada e por isso eu vou colocar ele aqui, que ele é chato. Inclusive, ele é meio que uma sequência de Sussurros do Coração, né? Sussurros do Coração, a protagonista, ela acaba a história, ela, né, começa a escrever uma história sobre o gato, que é o Barão. E esse The Cat Returns, ele é uma continuação, ele é um spin-off, né? E eu achei que esse filme, ele seria meio que uma das histórias que essa protagonista escreveu, né? Que eu falei, caramba, vou assistir porque com certeza tem alguma ligação. Talvez a gente veja aqui nesse filme a história que ela escreveu no final desse, né? Alguma coisa assim. Mas nada. Entendeu? Então pô, eu vou deixar ele aqui, ele é chato. The Wind Rises é... Vidas ao Vento, né? Vidas ao Vento, cara. Esse filme é bem pesado, cara. É uma história de paixão, é emocionante, é triste. E a maior mensagem do filme é que realmente a vida é como o vento. Tem até uma frase do filme: o vento se eleva, devemos tentar viver. É um bom filme, na minha opinião, e por isso eu colocarei ele aqui em cima. Ó. Bom, tá? É um bom filme. Castle in the Sky, que é o Castelo no Céu. Castelo no Céu. Essa animação é cinema demais, uma das minhas favoritas do Ghibli. Muito bom, excelente, cara, é muito cinema e é surpreendente, porque logo quando eu assisti, eu fiquei sabendo que esse era o primeiro filme dos estúdios Ghibli. E eu falei, cara, como é possível eles acertarem logo de primeira, né? Porque tudo que a gente faz a primeira vez é ruim. Isso é uma verdade universal. Mas os estúdios Ghibli, primeiro filme dos caras é esse cinema, né? Castelo no Céu, incrível. E esse filme eu achei muito parecido com o jogo Zelda. Muito parecido com o jogo Zelda. Ele merece estar lá em cima pra mim. Tá? Merece estar lá em cima. Tá aqui. Excelente. Esse outro filme, From Up on Puppy Hill. É o. No Brasil, o nome dele é Da Colina Cocurico, né? E ele é um filme muito fofo. Eu gostei. E eu vou colocar ele
Eu vou colocar ele lá em cima junto com o serviço de entregas da Kiki. Tá aqui. Vou botar ele aqui. Ahn, Porco Rosso. Um bom filme, tá? Sem muita enrolação. Ele é um bom filme. Ahn, Esse próximo, que é aquele When Marnie Was There, que aqui no Brasil ele é chamado de As Memórias de Marnie. Cara, é incrível. Esse filme é incrível, é muito bom mesmo, muito emocionante. E, tipo, você fica tudo bem, você fica tentando entender o que tá acontecendo o filme todo, né? Ele é meio confuso, mas o terceiro ato, cara, quando finalmente tudo é explicado, tudo se encaixa, tudo faz sentido, o filme ele se transforma, cara. Ele vai do confuso pra incrível. Esse filme é tudo o que Menino e a Garça jamais será. Um dos meus favoritos, merece estar lá em cima. Tá? O próximo é esse Náusea, né? Náusea. Náusea. Que é o Náusea do Vale do Vento. Esse sim é o primeiro filme dos Estúdios Ghibli, tá? Não era o Castelo no Céu. Esse aqui sim é o primeiro filme dos Estúdios Ghibli. E ele é diferente de qualquer outro filme dos Estúdios Ghibli que eu já assisti, né? Ele é diferente de todos. Ele se passa em um futuro pós-apocalíptico. Tem uns insetos gigantes. Ele me lembrou muito Duna, tá? Terra deserta, uma profecia sobre um Messias Salvador. E tem a Náusea, que é a protagonista, que ela consegue falar com esses insetos. E tudo bem, do meio pro final fica muito chato, né? Acontece uma guerra entre as nações, uma nação imperialista e a nação menor, que é da Náusea. Aí um inseto acaba se ferindo no meio da guerra e ela entra na frente para defender e ajuda ele, né, que tá sangrando, mas é muito cansativo o filme, né? E no final ele volta a ficar interessante, porque a Náusea, ela se revela como o Messias da profecia. A profecia dizia que o Messias viria de azul, azul tingido de sangue, sangue dos insetos. Mas não porque matou esses animais, como eles acharam que era para fazer, mas porque ela estava ocupada cuidando deles, protegendo eles da maldade, protegendo eles da guerra. Eu achei eu achei legal esse final, entendeu? Por mais que o miolo tenha ficado ali meio chato, meio cansativo, o filme ele merece ficar numa posição meio aqui assim, ó, legal. Um filme legal. Tá. A gente tem mais dois para ver aqui para finalizar. Tem o Conto da Princesa Kaguya, né? Qual que é a parada? É muito fofo. O traço da animação é diferente de tudo que eu já vi no Ghibli, né? À primeira vista parece que ele é um traço muito simplista, mas quando você vai assistindo você vê que na verdade ela é uma ilustração cheia de vida. E gostei. E é isso, eu vou colocar lá em cima, tá? Vou colocar aqui, ó, bom, do lado de Porco Rosso, tá? O último pra gente fechar aqui é o The Secret World of Arete, né? A tradução dele, o nome dele aqui pra gente no Brasil é O Mundo dos Pequeninos. É muito lindo, é muito legal esse filme. Ele me lembrou aquele jogo do Zelda. Ó, eu de novo aqui falando de Zelda. Pois é, galera. Muitos filmes do Estúdio Ghibli me lembram Zelda. Esse é um deles. Ele me lembra o Zelda Minish Cap, um jogo específico do Game Boy Advance. E me lembrou também o clássico filme Arthur e os Minimóis.
esse filme é muito bom, eu vou botar ele lá em cima. Lá em cima. Tá aqui, ó. Muito bom. Tá? Então, é isso, né? Esse... Essa foi a minha tier list dos filmes do Estúdio Ghibli. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Se você discorda de alguma posição aqui, não deixe de comentar aí onde foi que eu errei, o que foi que eu coloquei errado aqui, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau.